dia por nós estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para bendizer o seu santo e poderoso nome. Nome esse que tem poder nos céus como na terra. Eu sou grato a Deus pelo fôlego da vida que Ele tem concedido a cada um de nós, pois eu costumo dizer que várias pessoas fizeram planos para esse momento, para esta hora, para esse instante, mas não conseguiram ver o anoitecer. Viram o amanhecer do sol, mas não viram o anoitecer da lua. Mas nós estamos aqui de pé, firmes, igual às promessas do Senhor em nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos já estão de pé, aproveitando que os irmãos já estão de pé, fazendo menção no livro da Criação, capítulo de número 37. Deixa eu me ver um versículo, somente o versículo 3. Todos encontraram, digo amém. Antes de ler a leitura, irmãos, olha para o seu irmão do lado. Você tem sonho? Diga para ele, você tem sonho? Porque o seu Deus realiza. Diga com fé, irmãos. Você é profeta, você é a boca de Deus aqui na terra. Você tem sonho? Porque o nosso Deus realiza. Gênesis capítulo 37 e o versículo 3 diz assim: Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. Podemos assentar. Tem alguma tradução que diz que uma túnica de mangas compridas? Alguém? Esse texto, irmãos, que diz que a túnica é de mangas longas, é o texto que mais se aproxima do original. Com base nessa história que acabamos de ler, eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor com os irmãos. Sabemos que muito a respeito do seu pai, Jacó, homem de intimidade, homem esse de promessas, homem esse batalhador, porque a trajetória matrimonial de Jacó não foi fácil. Sabemos que ele lutou, batalhou para conseguir a mulher que tanto amava. E com o fruto desse amor, José, é que eu quero mencionar aos irmãos alguns trechos, alguma passagem a respeito de José. A Bíblia vai falar, meus irmãos, nesse capítulo que acabamos de ler, que depois dessa tanta luta, batalha que Jacó travou para conseguir a sua esposa, a Bíblia fala que Jacó já era avançado em idade. Teve o seu filho da velhice, o filho que ele tanto almejava. Filho esse que era o predileto, porque era o filho da sua velhice. E como é saber da igreja, esse filho recebeu uma túnica. E essa túnica foi um gatilho que fez com que os seus irmãos o adiassem cada vez mais.
Só que não foi somente a túnica que fez com que os seus irmãos o odiassem. Porque, estudando, podemos entender que os seus irmãos também tinham uma túnica, mas tinham uma túnica convencional. Vocês lembram que eu falei que a túnica que José recebeu era uma túnica especial? Porque no texto mais aproximado do original fala que além dela ter várias cores, era uma túnica que vinha até o pulso, de mangas compridas. Pois bem, guarde essa informação. E os seus irmãos, vendo que José era o predileto da família, o filho mais querido por Jacó, começaram a se afastar, não querer laços familiares com José. E certa feita, o Jacó pediu aos seus filhos mais velhos para levar o rebanho para a terra. E com o passar-se os dias, Jacó chamou a José e falou assim: vai ver como é que estão os seus irmãos. Vai ver como eles estão se comportando, como é que está o rebanho. Queridos, vamos enfrentar situações de nossas vidas que nós não estamos preparados no momento, ou não estamos entendendo no momento, ou vamos enfrentar lutas em lugares que jamais sonharíamos em estar travando batalhas. Vemos que nesse cenário que eu estou dizendo na igreja, José não travou a maior batalha da sua vida lá fora, e sim dentro de casa. Reconheça que nós somos alvos do inimigo aonde quer que estejamos, tanto no Éden como na Babilônia. Entenda que a partir do momento que carregamos a presença de Deus, somos alvos constantes do nosso adversário. E dia por dia diz a Bíblia que ele quer nos tragar como leão, está procurando brechas. Mas nós temos que nos lembrar que aquele que nos chamou, que aquele que nos gerou, é fiel para cumprir, nos proteger e guardar. E José foi atrás dos seus irmãos. E chegando no lugar que era para eles estar, eles não estavam. E alguns mensageiros que iam passando, ele perguntou: viram meus irmãos que estavam apacentando? Não, estou lá em Dotã, vai lá que você vai ver ele. E José pegou e foi atrás. Só que a Bíblia fala, irmãos, que quando seus irmãos viram eles de longe, tramaram contra a sua vida. Lá vem o sonhador, lá vem o queridinho. Vamos pegar, jogar ele numa cisterna, numa cova que não tenha água, para ele morrer ali. Só que se a gente parar para analisar, irmãos, o que foi que José fez para merecer tanto ódio ou rancor? Somente pelo fato da sua existência, somente pelo fato que o pai o amava de um amor diferente. Às vezes você vai ser odiado pelo mundo simplesmente por ser amado pelo seu Deus. Às vezes vamos travar guerras que simplesmente é pelo fato de carregarmos a presença do Espírito Santo. Eu costumo dizer que há dois tipos de prova. Aquela que o crente provoca por desobediência, ou aquela prova que Deus fala: tá vendo? É fiel. Mesmo você açoitando, mas é fiel. José se encaixa nesse cenário. Mesmo com a perseguição dos seus irmãos, mesmo com seus irmãos maquinando a sua morte, José estava debaixo de um sonho profético na sua vida.
Lembre-se que a partir do momento que José ganhou aquela túnica especial, porque aquela túnica especial era longa, ocupava mais espaço, automaticamente quando você tem uma túnica que preenche mais espaço, algumas pessoas vão querer matar seus sonhos, algumas pessoas vão querer frear a sua trajetória cristã, mas entenda, se você tem uma túnica e está lá, foi o Pai que te deu, reconheça que Ele é fiel para permanecer com a sua vida intacta, porque queira o inimigo ou não, quem te chamou foi Deus, quem te capacitou foi Pai, aleluia, Ele vai fazer você alcançar objetivos que você jamais pensou que alcançaria. Recapitulando a história, José ganhou a túnica, e Deus pegou e fez José adormecer e fazer ele sonhar. Abrindo parênteses lá, quando os irmãos encontraram José, já volto essa parte da história. José sonhou, irmãos. E esse sonho ele contou aos seus irmãos. Jovens, igreja, para quem tem contado os seus sonhos? E que sonho foi esse, Jefferson? José falou assim: ei, tive um sonho esse que nós estávamos no campo e estávamos fazendo aqueles feixes, e de repente o meu feixe ficou de pé, e os seus feixes me cercaram e começaram a se prostrar perante os meus feixes. E do nada os seus irmãos falaram assim: epa, já sei onde quer chegar. Vocês lembram que estavam maquinando contra a vida de José? Estou contando um motivo maior agora também. Tu é o queridinho, né, José? Vocês estão dizendo. Agora tu quer dizer para nós que tu vai reinar sobre nós, é isso mesmo? É a cadeia de nosso pai que você quer, José? É isso que eu estou entendendo? Sabemos que tu já é o predileto, agora tu já quer tomar o poder sobre nós, vai nos governar, é isso, José? Você está almejando a cadeia de nosso pai, é isso, José? Irmãos, eu entendo uma outra característica dessa história: que ninguém vai desvendar os sonhos que Deus te colocou. Não é o teu inimigo, não é o teu perseguidor que vai falar o que Deus te deu. Não é o teu inimigo que vai falar o que você sonhou. Porque o teu sonho quem vai realizar é Deus, da vontade dele, porque a última palavra, eu costumo dizer que ainda dá é o Senhor. E não foi somente esses sonhos. Outra vez José pegou, sonhou mais uma vez. Por isso que ele é conhecido como jovem sonhador, irmãos. Gostava de sonhar o rapaz. Certa vez ele reuniu o seu pai, sua mãe, seus irmãos e falou assim: ei, eu tive mais um sonho, só para lembrar os irmãos. Ih, maravilha. Eu tive mais um sonho. Que sonho é esse, José? Já estava por aqui com o menino. Olha, era o seguinte: tinha só a lua, o sol e 11 estrelas. E esses seres se prostravam diante de mim. Aquele ódio que já era tamanho juntou-se com a túnica recebida. Foi o gatilho necessário que precisava para tramar contra a sua vida. Rapaz, esse daí não vai reinar não. Chegou agora, já quer pegar o barco andando. Não é assim que funciona. Vocês lembram? Voltando à história, chegou lá com seus irmãos, tramaram contra a vida dele. Só que o que me chama a atenção, igreja do Senhor, é que eles pensavam que José ia alcançar o lugar de Jacó. Mas aquilo que o inimigo pensa que Deus deu para a sua vida é pequeno. Vou repetir para você entender. O inimigo até pode tentar desvendar os teus sonhos.
E se ele acha que o teu sonho é aqui, mas o sonho de Deus para as nossas vidas é aqui. O nosso Deus quer o melhor. O nosso Deus vai fazer você crescer de uma maneira que o seu inimigo não entende no momento e nem vai entender. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de surpresa, de surpresa, de surpresa, de surpresa. O inimigo não entende, nem vai entender aonde nós vamos chegar. Aleluia. A história os irmãos já conhecem. José foi jogado naquela cova para morrer. Do nada Rubens fala assim: ei, o sangue dele vai ficar em nossas mãos. Bora vender ele para os ismaelitas que estão passando, bora vender. Irmãos, outra lição de vida que eu tiro daqui. O inimigo até pode maquinar planos para afastar-nos aparentemente do caminho. Aparentemente o inimigo queria afastar José da casa do pai, porque achava que José ia ocupar o lugar de Jacó. Vamos afastar José daqui, porque afastando ele não vai ocupar o lugar que tanto almeja. Mas o inimigo não sabia que afastando José da casa de Jacó, estava aproximando José do lugar que Deus estava preparando a ele. Entenda uma coisa, que Deus vai permitir muitas das vezes nós sair do lugar de conforto, daquela caixinha de conforto, para alcançar lugares que jamais alcançaríamos se tivéssemos na zona de conforto da nossa vida. É necessário dar passos largos em sentido da promessa do Senhor, para assim alcançarmos patamares e sonhos jamais sonhados. É preciso sair muitas das vezes da nossa zona de conforto. Uma pergunta retórica à igreja: José um dia pensou em morar no Egito, sim ou não? Me ajude a pregar. Uma pergunta à igreja: José um dia pensou em morar no Egito, sim ou não? José fez planos em morar no Egito, sim ou não? É assim que Deus trabalha, com aquilo que jamais pensamos ou almejamos, porque a vontade dele é a que prevalece em nossas vidas. Os seus irmãos pensavam que era a cadeira de Jacó que José queria, mas não. Era o que Deus estava preparando para José, era bem maior, meus irmãos. Só que olhando para a história de José, eu posso ver características que faz sonhos se tornar realidades. Primeira, obediência. Vocês lembram que quando Jacó chamava José para fazer tal serviço, aquilo outro, ele sempre falava: eis-me aqui, prontidão, obediência. E outra coisa que fez José ser escolhido por Deus para ser o grande governador do Egito foi o que? Temor a Deus. Nós temos que ter o temor a Deus, ao Espírito Santo, e ser sensível ao nosso Criador, porque somente assim vamos estabelecer um relacionamento que vai nos impulsionar a lugares jamais sonhados. Aleluia. É somente assim que vamos construir, aleluia, caminhos bem-sucedidos na nossa vida. José não pensou em morar no Egito e jamais pensou em ser governador, aleluia, mas Deus fez ele alcançar com o combustível da obediência, do temor, da prontidão. Aleluia. Deus está falando nessa noite que é tempo de obedecer, é tempo de prontidão. Ano de 2025 está ficando para trás e 2026 está te iniciando. É tempo de renovo, é tempo de obediência e prontidão para a obra de Deus, Senhor Jesus. Deus está procurando ceifeiros para a sua obra. Aleluia. Sejamos como José, prontos e aptos para qualquer missão que o Pai nos ordenar. Quem sabe nós estamos vivendo aquele estágio de José, o primeiro estágio da rejeição. Eu estava falando agora há pouco, irmão José Nildo, lá atrás, que eu falei: pastor, quinta-feira passei um episódio no trabalho que eu parei para refletir. Eu via que os meninos lá tinham aqueles grupinhos de amizade.
Não que eu seja totalmente excluído, mas sempre quando ele se reúne, ele se afasta daquele dos crentes, vão para aquele cantinho. Por um momento eu me senti só. Eu falei assim: Jesus, por que somos tão excluídos do mundo? Automaticamente veio aquela força, aquela voz dentro de mim falando assim: é porque você tem aquilo que eles não têm. A luz não pode andar em mãos dadas com as trevas. Aleluia, a Bíblia fala que aonde a luz chega, as trevas têm que ser aniquiladas. Você sabe agora porque você é excluído na faculdade, jovem? É porque você é um José sonhador, Deus que carrega a presença do Espírito Santo. Você sabe, pai de família, você que é crente de verdade, aonde você chega no seu trabalho, você é perseguido, caluniado, muitas das vezes pensa que está só, não está só, é somente Deus falando: eu estou contigo, estou preparando cadeiras que jamais se teriam preparado aqui na terra. Talvez você não alcance essa cadeira aqui na terra, mas vai alcançar no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu, no céu. Eu vou falar até você entender: no céu, no céu, no céu, no céu é o nosso lugar. A perseguição faz parte da vida do cristão. A perseguição faz parte da vida de um adorador. Quer saber como você está trilhando o caminho certo? Olha para trás um pouquinho e vê o que você já passou. Jefferson, semana passada na empresa, parece que foi um furacão Katrina. A perseguição. Aparentemente hoje eu me encontro numa cisterna, isolado para morrer. Mas saiba que isso pode ser somente um estágio de Deus na sua vida, meu irmão. Porque se José tivesse desistido no primeiro estágio, ele não tinha chegado na casa de Potifar. Se José tivesse desistido na casa de Potifar, ele não tinha chegado na cadeira de governador. Lembre-se que essa luta que você está enfrentando não é para a sua morte. Lembre que essa perseguição que você está enfrentando não é para que você venha desfalecer, mas sim para que você possa entender que Deus vai fazer você chegar em lugares que você jamais chegou. Se é profissionalmente, se é matrimonialmente falando, se é financeiramente, o meu Deus, o seu Deus tem o poder de você alcançar lugares, poderes que você jamais pensou que chegaria e tivesse. Jefferson, você não sabe o que eu estou passando. Realmente eu não sei, irmãos. Mas o meu Deus sabe. Ele não fez você para sofrer simplesmente por sofrer. Tem um propósito nisso aí, meu irmão. Tem um chamado nisso aí. Eu costumo dizer que nós não vemos ninguém jogando pedra numa árvore frutífera se ela não tem frutos. Nós que é do interior sabe que quando aquela mangueira está carregada de manga, o que a gente faz, irmão, que não pode subir? Joga um rebolo, joga uma pedra, joga um pedaço de madeira. Tenta derrubar o fruto. Assim é a vida de um cristão. Se você está sofrendo perseguição, pedrada, aparentemente numa cisterna, lembre-se que algo maior te espera. Lembre que os projetos de Deus é maior na nossa vida. Tem um propósito. Não solte a cruz agora. Talvez você chegou aqui nessa igreja, nesse momento, falando: é meu último culto, eu não aguento mais. Lembre-se que há um Deus no céu, que o silêncio dele, irmãos, é muita coisa. Não é porque ele está calado que ele não está projetando.
Não é porque no momento você não vê saída que não existe-a. O povo de Deus não via saída no meio do Mar Vermelho. Aparentemente não tinha saída para o Jordão. Aparentemente não tinha, aleluia, escapatória para a fornalha. Esse é o nosso Deus. Especialista em confundir a lógica humana. Esse é o nosso Deus. Eu não sei o estágio que você se encontra, mas o meu Deus, o seu Deus tem o poder de fazer você vencer. E vamos vencer em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Lembre-se que eu disse que tem dois tipos de prova. Aquela prova que nós merecemos por desobediência. Sabe, irmão, aquela ataque aqui que nós recebemos por desobediência. Deus vai lá e puxa a corda do cinto. E aquela prova que passamos por simplesmente existir. Mas lembre-se, se o Pai te ama, se o Pai te deu a túnica, é porque Ele te ama e sabe do teu potencial. Não há grande luta que Deus vai entregar para um pequeno lutador. Não. Se a tua luta é grande, se os desafios são grandes, é porque Ele sabe e acredita no teu potencial. Ele sabe aonde você vai chegar e aquilo que você pode carregar. Não desanimes. Não entristeça o vosso coração pela dor momentânea. Aleluia. Não entristeça o teu coração. Deus está falando, irmãos. Não entristeça os vossos corações pela dor momentânea. Vou repetir. Não entristeça os vossos corações pela dor momentânea. Porque o propósito de Deus vai nascer, vai brotar, vai germinar e vai te alcançar. Vai te alcançar, vai te alcançar. Porque eu digo e repito, não há noite que possa impedir o romper do sol da justiça de Deus na tua vida. Aleluia, se prepare. Porque se você, aleluia, no decorrer desse ano de 2026, nada mudou, nada foi para frente, mas o ano de 2026, aleluia, vai ser um ano de renovo, restauração, aleluia, de governo. Deus vai entregar governo na mão do seu povo. Aleluia, oramos ao Senhor. Jesus, te louvamos, papai, porque sabemos que o Senhor está conosco na bonança ou na escassez. Sabemos que o Senhor está conosco, Senhor amado, aleluia, no palácio, mas também está na cisterna. Oh Jesus, reconhecemos, Pai, que o Senhor, Pai, é o motivo de nós estarmos de pé. Aleluia. Assim como o Senhor segurou nas mãos de José, Senhor, fez ele um grande governador, Pai, e reinou, Pai, com excelência na terra do Egito, meu Pai. Faz de cada um de nós, Senhor amado, aleluia, prósperos espiritualmente, prósperos financeiramente, Pai, prósperos de comunhão contigo, Espírito Santo. Traz, Senhor amado, a paz, a cura, a restauração desse coração. Fala com esse povo nessa noite. E se porventura, meu Pai, entrou aqui alguém triste, cabisbaixo, pensando que esse deserto não vai ter fim, fala com ele, Jesus, nessa noite. Move as águas, entrega a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Antes de devolver ao pastor, eu senti de fazer o apelo, irmãos. Quem ouviu a palavra do Senhor, que está distanciado do caminho e quer aceitar esse Jesus, Jesus esse que eu não vou prometer que é 1000 maravilhas, porque a trajetória do crente aqui na terra tem espinhos. Mas eu falo uma coisa, que passar pela dificuldade sem Jesus é muito pior do que com Ele. Temos que atravessar de mãos dadas com Ele. Tem alguém que quer se reconciliar nessa noite?
Alguém que falou assim: sem Jesus não dá. Eu não vou conseguir atravessar esse deserto sem Ele. Alguém? Alguém que fez um diagnóstico da sua vida e falou assim: eu preciso mais desse Jesus aí, ó. Alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Deus abençoe o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Podeis assentar. É com alegria que nós estamos na casa do Senhor